Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Meu irmão, isso aqui é recurso pentecostal, o microfone na mão, ó, né? É aqui, cantor de rap, a gente canta. É desse jeito. Tô só aguardando. Johnny, você autorizando, eu começo aqui, viu, meu amado? Você autorizando, eu começo aqui, tá? Então tá tranquilo, então, benção pura. Antes de nós orarmos, iniciar, só falar para os irmãos, tem duas saídas de emergência, tá? Uma para os irmãos aqui, ó, tá setinha ali, e para as irmãs tem outra saída de emergência para cá, tá bom? Tem uma setinha ali, então, só isso Tá bom, amado? Se isso aí precisar, né, no meio do nosso diálogo, no nosso bate-papo, aí vocês fiquem à vontade, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida de vocês, né? A gente estava conversando, que bom que seria que se outros irmãos pudessem estar conosco, né? Mas a gente entende, amados, que sempre foi dessa forma, né? Sempre num contingente maior, poucas pessoas de fato elas são inclinadas para aquilo que a gente entende ser mais relevante, né? Estudo bíblico, oração, evangelismo, missões, coisas mais que a gente tem de ser importantes no reino de Deus. Não são todo mundo que entende, né? São todos que entendem a importância disso, mas a gente sempre dá graças a Deus pelos irmãos que entendem, independente dos números. A gente não parte nesse critério, nossa, né, a gente está aqui reunido em uma multidão. Lógico que quanto mais a gente conseguir alcançar, melhor. Mas não é nessa perspectiva que a gente vê o reino de Deus, né? E sim dessas pessoas que podem replicar isso, né, lá com seus contatos nas igrejas, enfim. Mas vamos lá agradecer a Deus, orar, e a gente inicia. O pastor Adriano me deu aqui toda a liberdade, então a gente fica bem à vontade, né? Bora lá, amados, orar a Deus? Senhor, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer por essa noite, Senhor. Nós dormimos, nós acordamos porque o Senhor tem nos sustentado. Te agradecemos pelo fôlego de vida, pela disposição, te agradecemos, Senhor, por ter nos guardado na Tua presença, apesar de nós mesmos. Oramos a Ti para que esse período aqui seja um período edificante, frutífero, abençoador, um período de comunhão, um período de edificação em nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor possa estar inclinando o nosso coração a ouvirmos a Tua voz, que possamos identificá-la, que possamos discerni-la e que possamos obedecê-la. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, que possamos de fato, Senhor, sermos orientados pelo Teu Espírito, fortalecidos na força do Senhor, guardados debaixo da Tua graça, e que possamos de fato, Senhor, estarmos a cada dia mais compreendendo a Tua vontade, para que possamos viver de uma maneira que glorifique o Teu nome e para que possamos replicar isso na vida de tantas quantas pessoas, se o assim nos der a oportunidade de fazer. Dá-me sabedoria, dá-me graça, objetividade, simplicidade, para que eu possa compartilhar um conteúdo que seja proveitoso na vida dos Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, nessa manhã. Peço a Tua bênção sobre as nossas vidas e faço isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, a gente vai ter um bate-papo, fique à vontade, qualquer momento me interromper, tá bom? Fazendo perguntas, colocações, né? Então a gente não quer aquela palestra e tal, né? Onde todo mundo ficou ouvindo e um só falando. Então fique bem à vontade mesmo, tá? Só dá um sinalzinho, né? Pra gente parar um pouquinho e aí vocês participem. A ideia é essa, né? Bate-papo, um diálogo. A gente vai ter um período, aí depois a gente para, cafezinho, né? Volta um segundo período, aí nós vamos cingir os lombos, porque muito longa é a caminhada até as 2. Eu não falei 2 para quê, né? Pode ser 2 para as 3, 2 para 4, 2 para 5, mas até umas 2 horas a gente está aqui, tá? Então, queridos, antes de qualquer coisa, ler texto bíblico, enfim, eu queria passar para vocês, essa estatística aqui. Tá todo mundo enxergando aí?
Aqui? Tá. Então lá em cima, lá, estou sem um laser aqui. Lá em cima, lá, a população mundial atual, 7 bilhões 981 milhões 237 mil, e contando ali, ó, tá vendo? 461, 60, ó, não dá nem conta de contar, né? Isso aqui é a população mundial atual, ou seja, esse número corresponde aos habitantes da Terra, tá certo? Essa é a população hoje, e atualizada, né? Então isso aqui, por que está aumentando? Porque está nascendo pessoas. Então vai aumentando, né? E a gente tem embaixo, ó, nascimento este ano. Quantas pessoas nasceram este ano até agora, dia 15 de outubro, né? Até agora nasceram 110 milhões de pessoas, tá? Ó, e contando lá, ó, nascendo, deve ser crente, né? Que tá nascendo. Crente nordestino e pentecostal, né? Faz filho com força, como diz lá na terra onde eu estou, né? Com força. A gente foi orientado no criar família, tribo, né? Então, amados, nascimentos hoje, ó, até esse horário, então olha só, na parte da manhã já nasceram 158, ó, vai para 159 mil pessoas hoje, da meia-noite, 0 hora até agora. Mortes esse ano, 46 milhões de pessoas. 46 milhões de pessoas morreram este ano até agora. Hoje, amados, ó, até essa hora também, 10 da manhã, morreram 66 mil pessoas. Até uma meia-noite, aproximadamente, nessa contagem, estou fazendo uma estimativa aqui, quem é melhor de conta? Qualquer um de vocês é melhor de conta que eu. Se fizer aí, chega um número mais aproximado, me avisa, tá? Mas será em torno de 300 mil pessoas vão morrer até a meia-noite de hoje. Meia-noite, né? De ontem à meia-noite de hoje, 300 mil pessoas, aproximadamente. A pergunta é, dessas 300 mil pessoas, quantas partirão para a eternidade sem conhecer o Evangelho? Essa é a primeira pergunta, né? Segunda pergunta, essa população, e aí vou aproximar para o Brasil, nós somos aproximadamente hoje no Brasil 212, 215 milhões de pessoas, a população do Brasil. Desses 212, 215 milhões, 65,4 milhões são declaradamente evangélicos, cristãos evangélicos, né? Aí a segunda pergunta é, desses 65,4 milhões de evangélicos, quantos na verdade são gente nascida de novo, teve a experiência do encontro com Cristo, são discípulos de Jesus e amadurecidos? E quantos não são? Então a gente precisa fazer outra pergunta ainda. Por que que um contingente tão grande é possível que tenha um número que nós não sabemos, porque não é da nossa jurisdição, né? Você saber, isso aqui é salvo, isso aqui não é salvo, isso não pertence a gente. Mas com certeza, pela experiência que a gente tem de convivência, né? Enfim, são 23 anos, e alguns de vocês aí podem ter até mais, tem essa percepção de que nem todo mundo que frequenta a igreja tem funções oficiais na igreja. E pasmem, até mesmo alguns que pregam, pastoreiam, são pessoas que nunca tiveram encontro com Jesus. Mas isso é possível? Biblicamente, inclusive, nós temos alguns exemplos, não é um nem dois, alguns, né? A gente vai ver alguns aqui, nas cartas, por exemplo, de Paulo, de Pedro e de João. Mas um bem emblemático que eu acho que é interessante a gente ver, só para exemplificar mesmo, é João capítulo 3, onde um homem que era na nação reconhecido como um ensinador, um teólogo, né, reconhecido, pertenciam à igreja, sinagoga, mas não era salvo. Né? Ele chegou para Jesus e tal, e perguntou algumas coisas lá, e aí Jesus disse, meu filho, tem que nascer de novo. Então assim, Nicodemos, né? Um homem que pregava, ensinava, pertencia lá à comunidade judaica, e mesmo assim não era uma pessoa que tinha um encontro verdadeiro, genuíno, transformador de salvação. Então, olha só. Então a gente, nessa perspectiva, a gente vai pensar nessa manhã sobre essa realidade. E eu já vou partir da premissa que é possível uma pessoa experimentar o Evangelho, ter um encontro genuíno com Cristo, e a despeito disso, essa pessoa afastar-se.
Porque tem uma ala, né, no nosso meio que não acredita que é possível isso, né? Eu já vou partir, né, não vou nem tentar provar nada, eu vou partir já dessa perspectiva que é possível sim. Uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, mas ela não tomou os cuidados, né, não desprezou os recursos da graça, porque assim, nós somos salvos, mas somos mantidos salvos também, né? E para a gente se manter salvo, não é que nós temos condições de fazer isso, mas Deus deu recurso suficiente para que a gente pudesse ser mantido salvo. Então a gente tem os recursos da graça, viver em comunidade, vida de oração, né? Reflexão da palavra de Deus, a prática da vida mesmo, da vida espiritual. Quando as pessoas vão desprezando esses recursos, essas ferramentas, essa pessoa ela corre o risco de estar se afastando do Evangelho. Então a Bíblia traz várias advertências quanto a isso. Ó, cuidado para vocês não se afastarem, cuidado com os ensinos errados, né? Cuidado, advertência. Então a gente precisa estar atento a isso, e é o que a gente vai discutir nesse primeiro período aqui, tá bom? Sobre a apostasia. E aí eu quero pegar com vocês um texto, que é o texto de Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12, para introduzir essa questão da apostasia. Nós vamos falar então de dois temas hoje. A apostasia é o primeiro, né? E o segundo, se vocês resistirem, não for embora depois do almoço, não pular um muro, a gente vai falar sobre uma igreja bíblica relevante e saudável. Mas começando na apostasia. Então Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 12. Quero partir aqui do termo que está aqui, para a gente introduzir então essa questão. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Essa palavra apartar, lá no texto original, né, no idioma grego que foi escrito aqui, é aphistemi, que é onde é traduzido por apostasia, tá? Então esse termo, ora, né, vem como apartar-se, ora como a própria palavra apostasia. Então o que seria a apostasia? É o desvio da fé, apartar-se da fé, né, afastar-se da fé. Então eu parto desse ponto. Se eu me afastei da fé, porque um dia estive próximo a ela, né? Se eu abandonei, é porque um dia estava. Então olha o perigo, né? E a carta aos Hebreus, a gente vai ver alguns textos, como que traz essas advertências, né? Pessoas para tomar cuidado, para não se apartar da fé. Então vamos lá, um dos sinais do fim dos tempos é a própria apostasia. As pessoas vivem buscando, né, querem saber sobre o que a gente pode enxergar, o que Jesus disse, quais são os sinais do final dos tempos, né? Guerra, terremoto, aquela coisa toda, todos os sinais, né, lá de Mateus 24 e outros mais. Mas eu entendo que entre esses, claro, não é que eu estou desprezando, mas entre esses, eu acredito que a apostasia é o maior sinal, né? Jesus disse isso, né, que muitos abandonariam, muitos se esfriariam. E se Jesus não viesse loguinho, né? Se ele não abreviasse os dias, amado, não ia sobrar um. Então veja só o perigo, né? Porque a questão não é só ser salvo, nesse sentido mais radical, né? Ser resgatado ali do poder, do pecado e tal. As pessoas pensam, e eu acho que um dos erros que a gente comete é achar que a salvação é tudo. No sentido que a pessoa foi resgatada lá daquela vida desgraçada, aquela vida, né, tal de pecado, e que não há uma necessidade de um discipulado, de um amadurecimento. Esse é o grande problema da igreja brasileira que eu percebo. O desprezar a necessidade de levar as pessoas alcançadas pelo Evangelho a uma maturidade cristã, a trabalhar no caráter de cada uma delas. Porque se assim não fosse necessário, não teria sentido os dons espirituais que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 11, por exemplo. Né? Diz lá, uns foram dados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A finalidade do verso 12 vai falar para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que todos possamos chegar à unidade da fé, ao conhecimento, né, à estatura do varão perfeito, para que não sejam enganados por todo o vento de doutrina e etc e tal. Então, olha só a necessidade, e quando eu falei no início, né,
a gente despreza esses recursos da graça, a gente tem então esses resultados que a gente vê hoje. Pessoas que, a despeito de estarem 258 anos dentro de uma igreja, que tem uns que são, né, mas antigo, né? Lógico que não vai exagerar, isso aí participou do dilúvio, mas pisou na lama, né? De tão antigo assim. Oi? Exato, tão antigo que é, né? Então, assim, tanto tempo no contexto desse, mas assim, quando a gente vê, por exemplo, Hebreus 5:12 vai dizer, né? Olha o pito que o autor dos Hebreus dá aos irmãos, né? Vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês têm no Evangelho. Está lá, capítulo 5, verso 12. Vamos acompanhar, amados? Aqui é um estudo, é um bate-papo, mas a gente tem essa preocupação sempre de estar recorrendo aos textos bíblicos, né? Então, o verso 12 ao 14 é mais completo aqui para a gente entender. Olha a advertência do autor aos Hebreus a esses irmãos. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, então o tempo denuncia nossa responsabilidade, né? O tempo, as funções, a gente às vezes dá umas carteiradas. Faz não sei quantos anos que eu estou na igreja, faz não sei quantos anos que eu sou pastor, faz não sei quantos anos que eu ensino, que eu prego. Essas carteiradas, elas na verdade vêm contra nós. Porque se a gente dá toda essa carteirada, a gente fala que, né, tem todo esse tempo, que já fez um monte de coisa e aquilo tudo. Então, a pessoa que está ouvindo, ela entende, então deve ser mais discípulo, deve ser mais crente, deve ser mais piedoso, deve ser mais maduro, deve ser mais humilde. Então, assim, não é vantagem não esse negócio, amados, né? Faz 200 anos que eu ensino teologia. Então, assim, essas coisas acho que não é vantagem dessas carteiradas aí. Então, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Entenda a palavra perfeito aqui como maduros, tá? Teleios, né? Maduros. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como mal. Então, nesse texto aqui, o autor aos Hebreus vai falar, olha, vocês são meninos na fé, a despeito de todo o tempo que vocês têm no contexto aqui, e a razão depois a gente vai ver, né? Por negligenciar tudo isso, estudo bíblico, né? Vida devocional, levar a sério, amados, a vida espiritual. Eu tenho a impressão, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que muitos dos nossos irmãos, eles têm a vida espiritual como mais uma parte da sua vida, um compartimento, né? Tipo assim, é mais uma coisa que eu faço. Eu tenho minha profissão, eu tenho minha atividade tal, eu tenho esse projeto, tenho esse, e tenho também minhas atividades cristãs. Então as pessoas assim me dão essa impressão, que tipo, é mais uma coisa na sua vida, o vir à igreja, o falar que é discípulo de Cristo. Não é que tudo gira em torno disso, é só mais um compartimento. E aí o perigo em algumas atividades ele fecha esse compartimento, deixa tudo lá e vai viver uma vida que só Deus sabe como, né? Então a gente se engana muito do que o Evangelho ele propõe. O Evangelho, ele não exige muita coisa de nós, amados. O Evangelho exige tudo de nós. É bem diferente. As pessoas falam, nossa, agora servir a Deus assim vai exigir muita coisa, né? Não, jamais. O Evangelho não tem esse negócio de exigir muita coisa, não. É tudo. Ou é tudo, ou é nada. Ou são todas as áreas da nossa vida, aspectos da nossa vida, todo o nosso corpo, alma, espírito, mente, coração, força, ânimo, ou nada. Né? Então o Evangelho não é assim, mais um acréscimo, um acessório à vida. Não, amados. É justamente uma recriação, uma nova vida, né, vivendo agora para a glória de Deus. Enfim, mas vamos voltar então aqui ao ponto sobre a apostasia. Segunda a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 3, ainda falando dessa realidade, tá? Segunda Tessalonicenses 2 e verso de número 3. Ainda falando sobre a realidade da apostasia e para o final dos tempos. Diz assim o texto: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Paulo está falando sobre o dia de Cristo, a vinda de Cristo e tudo mais, né? Então não será assim, sem que antes venha a apostasia. Aqui já aparece, né, a palavra mesmo
e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então Jesus disse, olha, eu não virei, não será o fim, sem que antes haja, que preceda a apostasia, o abandono da fé. Então a gente tinha um contexto bem diferente há 20 anos atrás, de contingente evangélico, né? Há 30, 40, muito mais. Você via pessoas que estavam num contexto de igreja que de fato elas, em grande parte, eram pessoas de fato que tiveram um encontro genuíno com o evangelho. Foi crescendo isso, foi se perdendo a noção do que é evangelho, a história sempre mostrou isso. Quanto mais a gente cresce em números, perde-se em qualidade. Quanto mais a gente se aproxima do Estado, né? Eu acho que é bem oportuno a gente falar nesse momento agora, né? Quanto mais a igreja se aproxima do Estado, menos poder espiritual ela tem, menos qualidade espiritual ela tem. Mais membros que pertencem a essa igreja, mais membros são pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo. Então, essa relação, amados, ela é prejudicial. E essas coisas vão causando, então, isso que a gente está chamando de apostasia, o abandono da fé. Só que aí eu quero abordar sobre essa questão, né? O abandono da fé não quer dizer que a pessoa estava aqui num contexto desse de igreja e não vem mais aqui. Não, amados. São pessoas que vivem nesse contexto. E a despeito disso, são pessoas que não vivem uma vida cristã. Então a gente pega as cartas lá de João, né? As cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3, tem uma lá que é assim, está escrito, você tem nome de que vive, mas está morto. Olha só, igreja tem nome de que vive, mas está morto. A última carta lá, que é a carta aos Laodicenses, não é isso? Laodiceia. Olha só, não, está tudo certo, Jesus. Agora a gente está assim, na cereja do bolo. A gente tem poder, a gente tem gente, a gente tem tudo, né? A gente tem ouro, não. Jesus disse, vocês são cegos, vocês são nus, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês não têm nada. Vocês conquistaram este mundo, mas não têm o principal, que é Jesus. Onde estava, amados? Nessa igreja? Do lado de fora batendo para ver se entrava. Olha só que coisa absurda. Então a gente estuda o Novo Testamento, a gente vê, quando começa o Novo Testamento, onde está Deus? Fora do templo. Está lá no deserto, clamando, por meio de João Batista, né? Às vezes a gente pensa que era João Batista que estava clamando. Não, voz daquele que clama do deserto. João Batista era a voz daquele que estava clamando lá do deserto. Ué, mas e o templo? E o sumo sacerdote? E aquela coisa toda que era a estrutura religiosa? Deus não estava em nada daquilo. É por isso que o povo ia. Não ia para ouvir João Batista. Não ia mesmo. Pensa num discurso ruim, irmão. Era de João Batista, um cara bruto, né? Não tinha uma cadeirinha para sentar no desertão, não tinha. Então vocês acham que eles iam estar atrás de João Batista? Não, era Deus que estava lá. Então começa o Novo Testamento com Deus fora do templo, por assim dizer, e termina o Novo Testamento com Jesus fora da igreja. Olha como a gente vai expulsando Jesus das nossas vidas, do nosso contexto. E aparentemente a estrutura, ela vai avançando, vai progredindo, vai prosperando, como a gente fala, né? Então os nossos critérios, né, de você avaliar, a igreja de Jesus é avolumada. Às vezes aquilo não é a igreja de Jesus, é outra igreja. Porque quando Jesus, ele disse, edificarei a minha igreja, o conceito de igreja já havia, amados. Então alguns falam assim, a minha igreja, né? Eu sei que às vezes é força de expressão, mas um tem como igreja dele mesmo, né? Eu digo do líder lá. Eu falo, não tem problema, a igreja pode ser sua, edifica a sua, que Jesus está edificando a dele. Você vai na fé, meu irmão. Vai edificando a sua igreja, vai o seu projeto de igreja, porque Jesus está edificando a dele. E aí a pergunta é, nas igrejas, o quanto tem da igreja de Jesus nelas? Né? Se a gente pega isso para a nossa vida individual, nosso projeto de servir a Deus, quanto do projeto de Deus tem em nós? Porque a gente não pode moldar, amados, projetar um Deus segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não tenho condição nenhuma.
de falar, não, minha vida, porque se eu entreguei minha vida a Cristo, eu não tenho absolutamente, ou não deveria ter, né? Absolutamente nenhuma decisão que estivesse nas minhas mãos. Aí a pergunta, né? E o crente tem livre-arbítrio? Né? Não tem, amados. Tem não. Nós entregamos o nosso livre-arbítrio a Cristo. Né? A gente entregou. Jesus é tão bom, tão generoso, que se eu falar, Jesus, me dá de volta, ele fala, porque eu servir a Deus é essa decisão diária de decidir renunciar a si mesmo e entregar as rédeas da nossa vida a Jesus. Não foi isso que ele disse em Lucas capítulo 9, verso 23? Se alguém quiser me seguir, a gente precisa notar, prestar atenção nas expressões. Se alguém quiser me seguir, tome a cada dia, e só Lucas que traz esse ponto, tá? Se você ler Mateus, ler Marcos, tem lá, assim, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só Lucas que traz a cada dia. Então, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Tem pessoas que querem seguir Jesus e não querem renunciar a si mesmo. Não querem tomar a cruz. E qual é a ideia de tomar a cruz? Alguns pensam, a cruz é esse esposo, mala véia que eu tenho, é minha cruz que eu vou carregar. Ah, são os meus pais que me dificultam a vida. Ah, é o filho não sei o que tem. A cruz não é ninguém, amados. A cruz, justamente, é nesse velho homem que não se converte nunca. As pessoas têm uma falsa ideia que, assim, o velho homem se converteu. Não tem condição de fazer isso. A Bíblia não ensina isso. Para o velho homem, a velha natureza, tem 3 medidas radicais. Primeiro, crucificá-la, matá-la e sepultá-la diariamente. Esse que é o grande, né? Acho que é a grande angústia nossa. É diariamente isso tem que ser feito. E não tem negociação. Então, se a gente vai abrindo concessões, essas permissões, essa negociação, vai construindo tudo o que a gente está chamando aqui de apostasia. São coisas que vão nos afastando de Jesus. Mesmo dentro desse contexto, amado. Então, a gente não pode se enganar, né? Porque estamos dentro de uma igreja. Porque estamos aí não sei quanto tempo. Porque Deus já operou por minha vida isso e aquilo. Porque, não, amados, nada disso é critério seguro para a gente avaliar a nossa vida com Deus. Qual seria o critério seguro para a gente de fato falar, não, eu permaneço aqui no caminho do discipulado, da renúncia? É se nós nos preocupamos todos os dias em estar honrando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a despeito dos resultados, da aprovação das pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, né? Então vamos lá, amados. Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 15. Vamos ler todos esses versículos aqui. Eu sei que para alguns, para vocês, talvez não. Mas para alguns, ler tanto versículo assim, encarreado, dá até vertigem, né? Então, que a gente lê uma tirinha só, né? Versículos 4 ao 15, Hebreus capítulo 6, ainda falando sobre a realidade da apostasia, tá bom? 4 ao 15, Hebreus capítulo 6, versos 4 ao 15, eu vou lendo numa versão que não é das melhores, é porque essa Bíblia aqui eu manusei ela melhor, né? Mas aí vocês vão comparando, tá? Se tiver até alguma expressão que traz mais, é mais clara, compartilhe, amados, fique à vontade aí, tá? Vamos lá participar, não vale nota. Pode participar à vontade. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que para
com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência, entenda paciência como perseverança, tá? Herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com perseverança, né, ou paciência, alcançou a promessa. Então, olha que coisa interessante a gente observar alguns termos aqui, tá? Perseverança é um deles que eu gostaria de destacar, né? O outro é até o fim, esperança, a perseverança, amados, no sentido de que eu permaneço gerando fruto, né? Ele traz aqui, o autor dos Hebreus, essa metáfora da terra que recebe a chuva e o que produz ao receber a chuva. E o produzir fruto não é a realização de um monte de coisa. Eu oro 10 horas no dia, eu leio a Bíblia 200 vezes no ano, eu levo 200 pessoas a Cristo no ano, né? Enfim, essa produção, eu não perco um culto na igreja, né? Essa questão de volume, de produção, o gerar fruto, o fruto em si, não é essa questão industrial. Olha que coisa interessante a gente observar. O fruto, a Bíblia, lá em João capítulo 15, por exemplo, que também Jesus faz essa metáfora, né? Olha, aquele que está em mim gera muito fruto. Então a gente pensa nesse gerar fruto ou gerar muito fruto, no sentido que a gente faz muitas coisas. A nossa intensidade, ó, aqui, aqui, no meio da minha sobrancelha aqui, ó. Procure onde ela se divide aqui, ó, para não perder a atenção. Então, olha que coisa interessante. A gente nessa era industrial pensa que a intensidade dos nossos feitos revelam o nosso amor por Cristo. E não é assim, amados. Deus não tem esses critérios. Isso é uma visão industrial. E eu não estou dizendo que o cristão, ele não trabalha no reino, ele não realiza coisas. Eu estou dizendo que essas coisas não são evidência do nosso amor por Cristo. A gente tem algo, né? Acredito que todos nós tivemos esse momento, talvez alguns estejam ainda nesse momento, que é o chamado primeiro amor. Que é aquela intensidade, aquela paixão, aquela loucura. E se for para ir para missões, vai mesmo, né? Deixa tudo, faculdade, trabalho e vai embora. Aqueles assim que se for para mergulhar de cabeça, vai mesmo. Só que isso é um período inicial da fé. Essa ilusão de estar apaixonado por Jesus, estar apaixonado por Jesus, estar apaixonado por Jesus, a paixão, ela não é saudável, amados, a longo prazo. Ela é útil, né, no início e a curto prazo. Porque depois tem que seguir algo que a gente chama de amor. E o amor é uma perseverança a partir de um relacionamento e de um conhecimento que a gente vai tendo. Porque não se ama quem não se conhece, amados. Quem não se relaciona. E o amor é provado ao longo do tempo. O tempo, ele é um termômetro bom para a gente falar, não, eu amo. Porque passou por muitas fases, muitos momentos difíceis. Aí o amor é provado nesses momentos, né? Então a gente cai nessa loucura e assim, alguns líderes, como eu falei, vão treinando o pessoal para ser apaixonados. E os apaixonados são alienados. A própria palavra paixão vem de uma origem que é doença, que é o patos, patologia. Então, a paixão, ela é um distúrbio, é uma doença, por assim dizer, do amor. Se a gente pode, né, comparar isso. É uma doença do amor. Agora, o amor é sadio. O amor entende que o objeto a ser amado é aquele também a ser servido, né? E aí a pessoa se renuncia porque entende que ama o outro. Quando as pessoas não entendem isso, então essas pessoas elas vão se afastando. E o texto vai dizendo o seguinte, olha só, essas pessoas que provaram de tudo isso, se elas abandonam Cristo de uma maneira consciente, a gente pode associar, mas com muito cuidado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então a apostasia, o abandono da fé, tem alguma relação com a blasfêmia contra o Espírito Santo.
que é conhecendo Deus profundamente. Alguns irmãos ficam preocupados, né? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se já essa preocupação, esqueça, está tudo certo. Segue aí o fluxo, né? A pessoa fica insensível, a pessoa ela não tem a mínima consciência, sensibilidade, preocupação de pensar isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, amados, é 1 em 1 milhão. Tem que ser uma pessoa muito conhecedora de Deus para chegar nessa situação. Porque mesmo conhecendo Deus na profundidade, ela decide rejeitar todo o recurso da graça. E aí, o que resta? A Bíblia diz, maldição. Não resta mais nada. Não é? Então, a apostasia, ela leva a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a gente evita, né? Quando Jesus encontrou lá os fariseus, Jesus não disse que eles tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Jesus adverte que eles estavam indo para um caminho perigoso e sombrio. Jesus diz, vocês blasfemaram. Diz, cuidado, vocês estão aqui ofendendo o Filho. Aqui ainda tem por assim dizer, um estágio, que é o Espírito Santo intercedendo, né? Agora, blasfemando contra o Espírito Santo, que é aquele que aplica a obra de Cristo na vida da pessoa, qual é outro estágio? Qual é outro recurso? Então, olha só, né, que a gente precisa ter esse olhar aí mais abrangente. Mas, amados, eu quero falar sobre a apostasia pública, tá? Se vocês quiserem anotar, isso aqui eu quero pontuar. Como eu disse, muitas vezes a gente pensa o cara que se apostatou, se afastou, que ele está longe do contexto da igreja, né? Nós vamos falar dessa realidade que pessoas estão dentro desse contexto, mesmo assim, já estão longe de Deus faz tempo. Segunda a Timóteo, carta de Paulo ao jovem pastor na igreja de Éfeso, Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 18. Vamos ler esse texto todo aí, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 ao 18. Então, muitos abandonaram o evangelho, né? E isso foi testificado por Paulo, citando vários nomes conhecidos. A gente vai ver esses nomes daqui a pouco. 2 Timóteo 4, verso 6. Em diante. Porque já estou sendo oferecido por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia. Para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil ao ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, né? Aqui já tinha a profissão de ferro velho, né? Mexia com latas, né? Não sei se a versão de vocês está diferente. O ferreiro, mas era com ferro velho. Então, né? Latoeira, as latas e tal. Então, Alexandre aí que tinha um negócio de reciclagem e tal, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. E vocês podem dizer amém. Amados, Paulo escreve essa última carta em vida. Ele já está velhinho lá para o contexto lá, né? Nós, graças a Deus, hoje 62 anos ele morreu. Essa carta foi escrita no ano 62, mas ele morre, é martirizado no ano 67, 5 anos depois. Mais que 62 anos, aliás, aqui ele tinha 57 anos, não é isso? 5 anos a menos, morreu com 62, no ano 67, aqui o ano 62, ele está com 57. Né? Oi? Exato. Não vai, 2 mais 2 eu dou conta, o resto me complica todinho. Mas enfim, amados, mas ele já estava, né, para a realidade da época, um velho.
E a vida que tinha levado, aqui tinha mais ou menos aproximadamente 30 anos que ele tinha encontrado Jesus, que tinha vivido essa vida de 30 anos sofrendo muito, amados. A vida que Paulo viveu foi uma vida onde ele sofre, segundo aos Coríntios capítulo 11, depois se vocês quiserem ler, ele dá ali um relato, um resumo da sua vida. Sofreu demais, fome, frio, nudez, né? Aí alguns vêm com a conversa, né? Crente não passa fome, se for dizimista não. Né? Enfim, mas aí a gente percebe que Paulo aqui já velho, ele constatou que alguns ao longo da caminhada foram deixando, desamparando ele, e não só ele em si, mas foram abandonando o evangelho, deixando Jesus, né? Alguns amando ao presente século, se apegando a essa vida. E Paulo nos mostra aqui no verso 7 exato, 6 e 7, né? Mas o 7 que é o mais famoso, né? Que a perseverança é necessária até o final da vida, amados. O capítulo 1 aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele vai mostrando algo interessante sobre esse ponto. 2 Timóteo 1,15. Bem sabeis isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim. A palavra fistemi aparece aqui, ó. Se apostataram de mim, né? Se desviaram de mim. Entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. Então, olha, as pessoas foram abandonando Paulo. Não Paulo só, como eu falei, eles abandonando o evangelho. Foram desamparando o homem de Deus, mas consequentemente foram abandonando e se afastando do evangelho. Essas pessoas, ao longo da vida de Paulo, ele foi citando os nomes, e a gente vai ver aqui alguns nomes aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 1, voltando aqui um livro, né? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, afundaram na fé. E ele vai dar o nome aqui, voltando a 2 Timóteo, né? Preciso colocar essa sequência aqui, porque você fala, já estava lá em 2 Timóteo, né? Porque você fez a gente ir para o primeiro e voltar para o segundo. É porque a sequência aqui ela é importante, tá? A gente sabe que a ordem das coisas, elas são importantes, né? Eu tinha uma professora de matemática, ela dizia que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então, amados, 2 Timóteo, a ordem dos fatores não altera o produto, né? 2 Timóteo 2 e 17, Paulo já vai falando aqui, esses que naufragaram na fé, dá o nome e ainda mostra quais foram os pontos doutrinários que eles foram abandonando. Então, ó, 2 Timóteo 2, 17 e 18. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram, apostataram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, amados, aqui Paulo diz, olha, eles estavam negando a ressurreição. A apostasia de hoje, como eu disse, tem essa apostasia pública, as pessoas que declaram mesmo, né? Não acreditarem, pessoas que antes eram expoentes da palavra de Deus, eram referências de liderança religiosa, e eles vão pervertendo as doutrinas. Eu não vou citar os nomes, né, mas não é o propósito. Se fosse aí, de repente, em outro contexto, eu até não tinha problema nenhum. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, não é antiético você falar dos nomes? Paulo está dando exemplo que não. Himeneu, Fileto, Alexandre Latoeiro, vai, né, listando. Porque essas pessoas representam a doutrina, representam o ensino. Então, a gente às vezes fala, não é antiético, não. Existe a questão de discernir doutrinariamente um falso profeta. Exercer discernimento é uma coisa, né? Falar mal por falar mal é outra história. Então a gente não expõe a pessoa por causa da pessoa, porque não é nem a pessoa em si, é o que ela ensina. Então é por isso que todo mundo precisa ser avaliado, a luz tem que ser peneirado pela Bíblia Sagrada. Nenhum líder, ele é isento, amados, de erro. E esses homens de Deus, que eu lamento muito, pessoas que para nós foram referências, né? Não vou citar, mas vocês sabem aí, vocês acompanham muitos desses homens.
Não, é porque assim, acho que não faz necessário, né? Mas tantos outros aí que 30, 40 anos nos conduziram, amados, doutrinariamente, homens de Deus. Então assim, eu não tenho prazer em citar e falar porque me dói no coração. Eu oro por esses irmãos, essas pessoas, homens de Deus, se perderam no caminho. E a minha preocupação é, meu Deus do céu, se essas pessoas, com tal grau, se assim a gente pode colocar, de conhecimento, de esclarecimento a respeito da tua vontade, da Bíblia Sagrada, se perderam, e eu? E nós? Então, na verdade, eles são para nós um sinal, um alerta. Tome cuidado. Debaixo da graça, todos os dias da tua vida. Nunca, né? A gente perdendo essa noção, amados. Então, assim, essas pessoas eram referências doutrinárias, ensinadores excelentes, fantásticos, homens de Deus. Tem um que está vivo até hoje, né? E ele foi considerado na década de 80 o maior pensador vivo, cristão, amados. O nosso país não teve um homem que Deus levantou com o naipe dele. Não teve. Ele, inclusive, um presbiteriano, né, de origem, quando ele foi considerado o maior pensador vivo na atualidade, tinha o John Stott vivo, por exemplo. Só para a gente entender, né? Olha só, como Caio Fábio de Araújo Filho foi considerado. E eu julgo que ele está se perdendo em alguns pontos. Mas, assim, eu oro, tenho um carinho enorme, porque Deus usou de uma maneira assim para abrir meu entendimento, talvez, sei lá, 10, 12 anos atrás, alguma coisa assim. Ele e outros mais, né? São tudo aqui, inclusive de São Paulo, os outros que eu estou pensando aqui. Mas a questão é, olha só como esses homens de Deus, eles foram se perdendo em alguns pontos. E eu nem estou dizendo que não são salvos, eu não tenho essa jurisdição. Ela não é minha, né? Agora, sim, a gente vai percebendo que vão abandonando as doutrinas fundamentais, né? Negaram, rejeitaram as doutrinas fundamentais da fé. A gente chama isso de apostasia teológica. Então, teologicamente, eles se afastaram da doutrina. Estão no contexto. Ainda pregam, ensinam, são seguidos, inclusive, por milhares e milhões de pessoas, né? Porque tem um lastro histórico. Tem muita coisa que eles produziram beneficamente. Só que as pessoas muitas vezes se enganam, não é porque uma pessoa, ela começou de uma forma que ela não precisa, aliás, que ela já mostrou frutos, né, de uma maneira que ela não precisa sempre ser avaliada segundo a luz da Bíblia. Todos nós, amados, ninguém é autossuficiente, né? O Pedro, o Paulo, precisaram ser chamados algumas vezes para dar conta do que estavam falando. Os concílios da igreja, capítulo 15 de Atos, inclusive, né, o primeiro concílio ali, pelo menos que eu me lembro historicamente, é em Atos, capítulo 15, onde teve uma questão doutrinária, e os apóstolos estavam lá. E vamos chamar aqui para todos aqui os líderes da igreja, entre outros, não só os apóstolos, tinham outros mais lá, né? Inclusive alguns fariseus, da lei de Deus e tudo mais, e eles foram chamados e falaram, não, calma aqui, tem alguns pontos doutrinários que a gente precisa resolver. Então, mas a gente perdeu também essa noção de que nós precisamos nos reunir de quando em quando para discutirmos o que nós estamos falando, ensinando. Estou falando de líderes da igreja. E aí a grande dificuldade, né, Adriano, de você reunir líderes e pastores, porque cada um vai por conta, amados. A gente está perdendo a noção de corpo, perdendo a noção de coletivo. É cada um com o seu império, o seu castelo, lá construído, intocável. São os ungidos, os blindados, os caras que não querem ser questionados. E a gente vai ver um ponto aqui, que um dos, que vai ser lá no finalzinho, se Deus quiser, se eu chegar até lá, né, tem que perseverar aqui na disciplina, né? A gente vai ver que um dos pontos de um falso profeta é justamente não ser acessível, não ser uma pessoa repreensível, nesse sentido de, né, ensinável e tal. São pessoas que, quem é que fala com essas pessoas? Quem está à altura? Quem tem acesso? Mas vamos lá, a gente está falando então da apostasia pública e de negar a fé, que é rejeitar as doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Que é a apostasia teológica. Sim. Então quer dizer assim, a apostasia então ela está andando junto, basicamente. Isso aí pode ser tão lido como no ego da pessoa, todo cai aí, a gente começa a notar assim que é mais eu sei, de conhecimento, anda junto, né? Esse
se eu ali, aí a pessoa quer dizer que ela vai se afastando ali que é afastar dessa fé, é afastar da doutrina bíblica. Sim, exato. O sábio Salomão, que parece que também cometeu o mesmo pecado, de alguma maneira, escreveu sobre isso, né? A humildade, ela vai adiante da honra, né? A sabedoria, ela precisa ser apoiada, sustentada pela humildade. E a humildade não é a pessoa ela ser um hipócrita no sentido assim, porque a gente tem dificuldade de reconhecer as virtudes e tudo, né, que Deus vai construindo na gente, né? Não é só, não sei de nada, não tenho nada, não sou nada, aquela história toda. Não, a pessoa sabe, inclusive, o que ela tem de virtudes, mas subjuga tudo isso aos pés da cruz. O ponto é que isso tem que ser feito diariamente, sempre, amados. Sempre. E tem um pastor amigo meu, ele diz o seguinte: André, o nosso problema, amado, o nosso problema, talvez um dos nossos maiores inimigos é a inteligência que nós temos. É a clareza que Deus vai nos dando. Isso é um grande perigo, amados. As funções que a gente vai tendo nesse contexto, né? Como Deus vai nos conduzindo. Então, se a gente não jogar tudo isso aos pés de Cristo diariamente, a gente vira um Lúcifer da vida. Mano, né? Um dia eu brinquei não, né? Eu estava meio nervoso, mas quando eu estou nervoso eu não xingo nada, aí eu sou mais irônico, né? Você vê eu muito irônico, eu estou brabo, estou nervoso. E eu falei lá na rede social, que não é o melhor ambiente para a gente falar essas coisas, mas... e aí o rapaz falou na situação, porque eu estava falando justamente dessas questões, né? Doutrinas e tal, e tem que tomar cuidado. Não, mas meu líder não sei o que, eu sabia quem era o fulano e tal, mas nem entrei no mérito pessoal da questão, mas da doutrina em si. Eu falei, cuidado, porque o que ele mais expressa e o que me parece que ele está transmitindo é um vírus luciferiano aí, né? Aí ele endoidou, né? Disse, o que você está falando que é Lúcifer? Eu falei, mas o que se assemelha então, amados? Essa nossa postura de orgulho, né? Que esse é o pecado de quem? O orgulho, a soberba, é de Lúcifer, meu Deus do céu, né? Jesus, ele disse lá, porque os homens de Deus, os líderes, nós somos tudo descendência de Abraão aqui é tudo crente, aqui é tudo povo da promessa, da aliança, a gente é de igreja reformada, tudo aqui é da hora. Aí disse, não, vocês não são isso aí não, a origem de vocês é satânica, vocês são filhos do diabo. Porque esse negócio de filho, tradição e tudo mais, até das pedras Deus pode suscitar isso. Vocês são mentirosos, são filhos do diabo. Não é? Então não tem meias palavras, amado. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se essas pessoas foram por esse caminho, a questão é, e nós? Né? Essas pessoas também, elas não só negaram as doutrinas fundamentais da Bíblia, que é essa essa apostasia teológica, mas eu coloquei aqui como apostasia moral também. É um dos pontos que a gente percebe, tá? Eles negam a vida de santificação, né? Quando eu falo de santificação, não entenda legalismo, essas questões mais aparentes religiosas. A vida de santificação que eu me refiro é aquilo que a Bíblia diz. É onde a gente vai paulatinamente, gradualmente, né, pouco a pouco, sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. Mas isso é vida de santificação. Se parecer mais com Jesus, não se parecer mais com um estereótipo cultural, denominacional, religioso. Então, quando eu falo de vida de santificação, é no sentido bíblico, né? Então, essas pessoas, elas negam a vida de santificação, eles são regidos novamente pela velha natureza. O Gálatas capítulo 5, verso 19 e 21, a gente percebe então o que seria esse desvio, essa apostasia moral. São pessoas que têm essas características aqui, ó. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. E Paulo chama isso de obra ou obras, né, da carne, quer dizer, do velho homem. Olha só. Isso aqui a gente está usando como critério para estar fazendo essa análise na vida dos outros e na nossa. Tá, amados? Então vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício. O que a gente está aprendendo hoje é para que a gente identifique essas pessoas, né, que estão se apostatando e para que a gente também faça análise em nós. Então, porque também é muito fácil a gente se reunir aqui e falar, né, do fulano, ciclano, beltrano. A gente está no exercício da autorreflexão, do autoexame. Então, fulano tinha que estar aqui hoje. Não, Deus nos deu a oportunidade, somos nós. Né, que a gente vai ter nessas loucuras, né? Não, mas somos nós.
Somos nós que estamos ouvindo a voz do Espírito Santo nessa manhã aqui. Somos nós que estamos sendo ministrados pela palavra. Deus está nos alcançando, cada um de nós aqui. A gente pode replicar isso para outras pessoas, mas somos nós. E a gente pode fazer também essa análise não como murmuradores, não como pessoas, né, que estão se achando melhores do que as outras, mas como essa análise de discernimento doutrinário, bíblico, teológico na vida dos outros. Tá certo? Até para protegê-los, alertá-los e para se proteger deles também. Né? Então, capítulo de número 5 de Gálatas, verso 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a apostasia e o desvio moral, amados, a característica é cometer esses pecados aqui. E a gente volta à pergunta, mas dentro da igreja? Mas no contexto de igreja? Sim, amados. Paulo está falando, inclusive, aos irmãos das igrejas da região da Galácia. 5, pelo menos, tinha aqui, né? Então, Paulo está direcionando essa carta aqui a 5 igrejas, no mínimo, ali, locais. Aos crentes. Quando ele diz o verso 16 e 17, há esse embate, esse conflito. Velho homem e o novo homem. A gente não pode descansar nunca desse combate, essa realidade. Não, aqui já cheguei num nível, está tudo certo, daqui vai no automático, ou vamos, né? Não, amados, essa perseverança, essa ação intencional de nos aproximarmos de Cristo todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Então Paulo está direcionando isso aqui aos crentes. Inclusive, Paulo alertou, cuidado, vocês começaram bem, estão acabando mal, hein? Vocês começaram pela graça, pelo Espírito, estão acabando pela carne, querendo voltar à lei. Vocês ouviram um evangelho e vocês estão dando ouvido a outro evangelho, que não é o evangelho que nós pregamos para vocês, seus insensatos. Quem fascinou vocês sobre isso tudo? Então, olha só, amados, como Paulo direciona essa carta aqui aos crentes, aos irmãos. Percebam aqui que a gente tem muitas advertências, não são para os ímpios apenas, para nós. Tá, mas calma aí, quem é que comete homicídio? Quem é o crente que mata? Até tomar um golinho d'água aqui. A gente fica assim meio, né? Será que é possível, né? Um crente ir lá e sentar o dedo no outro assim e tal. Amados, há muitos tipos de homicídios, né? Não é? Paulo vai dizer isso aí. Aliás, João, né? João vai dizer isso aí. Ó, quem aborrece o irmão e odeia é um homicida. E João, o apóstolo do amor, ele é muito suave nas palavras, não é, amados? Vocês já leram as cartas lá, né? Primeira e segunda carta de João? Ele é muito suave. Ele diz assim, quem anda na luz é de Deus, quem anda nas trevas é do diabo. Quem ama é de Deus, quem não ama é do diabo. Quem vive pecando é do Satanás. Então, é palavra bem suave, é apóstolo do amor, né? Então, ele é bem brando nas palavras assim, né? Não tem conversa. Não, é bem assim, suave, apóstolo do amor, né? Então, as palavras bem brandas mesmo, né? Então, tipo assim, você aborrece seu irmão e diz que ama Deus? Mentiroso, filho do Satanás, está em trevas, nunca viu Deus, não conhece Deus. São nesses termos bem brandos que ele trata os crentes, né? E olha só, amados, a gente às vezes fala nesse tom assim meio descontraído, mas olha só a seriedade do negócio, que a gente se engana, que pensa que alguns pecados, eles são vistos por Deus como graves se eles têm tais e tais consequências públicas. E o Evangelho trata da raiz, a religião trata dessas questões aparentes, superficiais. Por exemplo, o Antigo Testamento tinha essa conotação mais superficial, porque não havia ainda essa aplicação da obra de Cristo, enfim. É um processo que Deus foi resgatando a humanidade, culminando em Cristo, no Evangelho, o Pacto da Graça, a Nova Aliança e tudo mais. Mas o Antigo Testamento, ele conseguia remediar quando o leite tinha derramado. Pegava alguém com a boca na botija e matava. Fogo, tiro, porrada e bomba, né? Então, pedrejado e tudo mais. Era a lei punindo o transgressor, é isso que eu quero dizer. Mas a lei só pune se é pego na transgressão. E quem conseguia burlar a lei? Como se faz hoje, não só com a lei, eu estou falando nesse contexto, que a gente consegue esconder os pecados. Aí, assim, tem uns escândalos aí que a gente vê, fala, meu Deus do céu,
Ravi Zacarias, não sei se vocês já ouviram falar, sabe, né? Quem estuda teologia, Ravi Zacarias, um teólogo assim excepcional na teologia. Depois que morreu, uns escândalos assim absurdo, né? Pedofilia, me parece, né? Questões e tal. E outros mais assim, você fala, meu Deus do céu. Mas olha como escondeu bem. Olha o perigo, amados. Muitas vezes da gente ter essa preocupação pública e aparente e se esquecer do privado. Então a gente vive num contexto de muita aparência, muita mídia, muito marketing, né? Então às vezes, eu até olho assim e falo, nossa, igreja que é bom de marketing, possivelmente é ruim de discipulado e de cuidado. Porque se preocupa muito com essa questão. Eu sei que é uma realidade, a gente considera isso na missiologia, né? As questões digitais e tudo mais, isso é importante. Mas esse perigo, amados, de mostrar o que nós não somos. Eu brinquei aqui, né, antes, quando a gente foi conversar aqui, a voz, né? Mas se vê, as pessoas representam, não são quem elas são, na realidade, no chão de fábrica da vida. Num púlpito, dentro de um contexto de igreja, nesses contextos assim, as pessoas elas querem ser o que elas não são de fato. Querem mostrar uma desenvoltura, uma sofisticação teológica, às vezes querem mostrar o que não são pessoas de carne e osso. Os líderes caem muito nesse erro. Pregadores, essas pessoas mais em destaque, caem muito nesse erro, amados, e a gente precisa dessa proteção do coletivo, sendo exortado, advertido. É por isso que isso aqui é importante, é por isso que esses contextos, eles são necessários. Então assim, alguns de vocês falam, ensinam, discipulam, pregam, mas quando sentam para ouvir, eu pergunto, quem são os pastores dos pastores? Quem cuida daqueles que estão cuidando do povo de Deus? Será que essas pessoas elas chegaram num nível tal que não precisam ser mais discipuladas, ouvir ninguém? Então aqui a gente vai percebendo que vai sendo criado um contexto e montado uma geografia que é propício para o pecado, né? O declínio espiritual de uma pessoa, ela começa quando vai entrando por esses caminhos. É muito perigoso. E é assim, aí não tem mais, né? Perder o freio moral, a apostasia moral, e essas pessoas vão deixando não só as doutrinas, que é uma consequência também, né? As doutrinas fundamentais da fé, e a questão moral, ela vai também declinando. Não só nas questões sexuais, a gente pensa, a questão moral só na questão da sexualidade, não, amados. A ética, a honestidade, como se trata as coisas, as pessoas, inclusive, né? A gente vê no final dos tempos, lá no livro de Apocalipse, capítulo 17 e 18, se não me falha a memória, o contexto de religião é que as pessoas são colocadas como mais um produto do comércio. Olha só, as almas são negociadas, né? Então assim, olha que coisa complicada. O que é o sistema do anticristo? O que é de fato o governo do anticristo? É um sistema político religioso. Capítulo 17 e 18 de Apocalipse claramente está ensinando isso, né? Um sistema político junto com religioso. Olha só, Estado e igreja. Desde a história lá atrás até o final dos tempos, amados. E a gente não aprende, não enxerga, não discerne. E a gente fica embriagado. Aí eu não estou falando só porque é questão agora do período eleitoral, né? Ou eleitoreiro, sei lá. Não é só por causa disso. Agora isso é mais evidenciado, mas os bastidores, entre 4 e 4 anos, isso aí é vivido da mesma forma. E na história, desde Constantino, né, até a reforma dá uma então foi 313 até 1517, né? 1200 anos, mais ou menos, né? Arredondando aí, né? 1200 anos, amado, teve toda essa corrupção. Aí vem a reforma e quebra isso. A gente passa aí mais uns, talvez, 400 e pouco para 500 anos. Aí a gente vê novamente, menos um pouco, né? 300 e pouco para 400 anos. Aí a gente vê novamente o mesmo erro. Porque a gente despreza a história, não gosta da história, a gente não lê a Bíblia, a gente não se reúne para discutir o que nós estávamos fazendo, o que nós estamos construindo. Né? Estava falando acho, com o Adriano, aqui em cima, no cafezinho. Estou ministrando uma matéria agora chamada Sociologia da Religião. A gente faz uma análise do século passado para cá, o lastro que a igreja ela foi deixando até chegar no que somos hoje, né? Tanto no nível mundial quanto aqui nacional, e eu foco mesmo nas igrejas no Brasil, do 1910 aí, com a vinda do pentecostalismo. Não estou falando que o pentecostalismo é o causador disso, é a análise que eu faço, tá? Né? Que de lá para cá, na verdade de 1950, né? Que foram surgindo a segunda onda aí, não os pentecostais, os neopentecostais,
que é o grande problema do evangelho hoje. É essa onda neopentecostal, que desvirtua tudo, amado, tudo. Isso não é evangelho, e é o maior número de membros que nós temos na igreja, talvez, no mundo, de neopentecostais, que não tem nada a ver com os pentecostais, que são bíblicos, saudáveis, né, e tal. A maioria de nós somos, né, da linha pentecostal. O problema é essa distorção, e a gente vai fazendo toda essa análise, e é necessário fazer isso, né, para entendermos qual o ponto de desvio, entendemos quem nós somos hoje, porque as pessoas não sabem, não têm uma referência, não têm noção onde estão, e muito menos para onde vão. Então a gente está assim, não sei nem como estamos. Eu acho que agora a gente dá uma paradinha, me parece, né? Ninguém é de ferro. Descansar um pouco, né? Ninguém é de ferro. Então a gente vai dar uma pausazinha. A não ser que vocês tenham alguma pergunta, alguma questão agora dessa primeira parte que eu falei. Fique à vontade aí. Se tiver, dá o microfone até vocês aí. Quer para sair aqui na... Só para sair aqui, tá? Isso aí, ó. Receba aí, varão. Receba o microfone aí. Fale. Ontem eu trabalho com Uber, né? Eu peguei duas quase senhoras, né? E fui levar para Ferraz lá, e elas ouvindo louvor e perguntaram para mim que igreja, tal, tudo. Eu expliquei para ela a igreja, a linhagem da igreja. Aí eu perguntei para ela: e vocês? Ela falou assim: então, estou perguntando para você porque estamos numa igreja que ela tem de fundamento 49 anos e até hoje a gente não tem identidade. A gente não sabemos o que a gente somos. Se a gente é neopentecostal, se a gente é pentecostal, ou se a gente está entrando agora na área da igreja reformada. Aí eu falei: meu Deus do céu, 49 anos, né? Por causa dessas passagens, né? Ela falou: eu não sei o que eu sou. Então, a confusão, né? Confusão de identidade, né? A gente está tendo uma transição de 20 anos aproximadamente para cá, uma transição. Você tem daqui para lá e de lá para cá. O que eu estou dizendo é que nós tínhamos igrejas com identidade históricas, e elas, né, foram de alguma maneira, estão transicionando, ou começaram a transição para o pentecostalismo. E não é o problema em si. O problema é que se perde muita coisa nessa transição, e no final, e na ponta final, não se sabe quem era e o que está construindo. E você tem também esse fenômeno, né, com as redes sociais, que a grande parte do pentecostalismo, eles também tiveram contato com igrejas históricas e estão fazendo esse caminho assim, né, o contrário, que não é o problema também. Só que muitas vezes você vai perdendo aquilo que caracterizava, aquilo que era saudável, era bíblico, era só agregar, amados, não é substituir. O grande problema é que a gente acha que tem que substituir tudo. Não, amados, a gente precisa agregar, porque você não tem uma identidade completa em uma igreja local ou em uma denominação que corresponda ao Evangelho. Evangelho é muito maior do que qualquer expressão, ainda que seja saudável, equilibrada, mas o Evangelho é muito mais, amados, do que nós podemos produzir. Então, assim, tem um pensamento que é, uma denominação, um líder pode ter uma visão correta, só não tem a visão completa. Evangelho não cabe na linha teológica, em uma linha teológica, na cabeça de uma pessoa, por mais brilhante que ela seja. Né? É por isso que há necessidade sempre do coletivo. É que a gente entende igreja como igrejas locais e dependentes do resto do corpo. E a gente não dialoga, não tem sabe, esse bate-papo de líderes e teólogos. A gente já parte na premissa de querer convencer o outro do que a gente está correto. Então, assim, o diálogo começa na disposição de ouvir, não de falar. E a gente é treinado a falar. A gente ensina a falar. A gente tem curso de oratória, homilética. A gente ensina a hermenêutica para ter os argumentos corretos. A gente não tem a disposição de ouvir, amados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Né? O final de toda as cartas lá é essa. Tem ouvido? Ouça. As pessoas até escutam, só não dão ouvido.
A gente não tem essa disposição. Então o grande problema é que a gente, assim, foi descobrindo no sentido assim, a gente foi experimentando que o evangelho, ele era multifacetado, ele tinha a multiforme graça de Deus, ia se mostrando, né, nessa diversidade toda que é o reino de Deus, que é o corpo. O corpo é o quê? É o conjunto de muitos membros diversos, que faz parte de uma unidade, o que constrói uma unidade. Então a gente está agora dividido só na questão da política, amados? Não, a política só é um reflexo da nossa divisão teológica, né? E a gente não procura o consenso. Quando Paulo trabalha em Efésios, ele vai falar do corpo de Cristo, ele diz, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? A unidade, não a uniformidade. E a gente não consegue viver com a diversidade, entendendo que ela faz parte da unidade, do coletivo. Então esse é o grande problema, porque se você tem uma identidade, você não tem problema em agregar alguma coisa que ela não vai desconstruir a identidade. Agora, se não sabe quem é, amados, fica difícil. Você pega os cristãos, como eu disse, né, 258 anos dentro de uma igreja, pergunta a história da sua denominação, não tem ideia. O que crê a sua denominação, não faz ideia. A gente, como, né, líderes e tal, os pastores, não pega lá o novo convertido, o novo membro e instrui ele e fala, nós cremos isso. Nós, né, acreditamos, nossa identidade é essa, a gente construiu isso aqui, ou estamos construindo isso aqui e tal. Não, amados. E a gente tem essa migração muito grande, porque antes você tinha uma pessoa, aceitava Jesus numa igreja, morria ali. Depois de 60, 70 anos naquela igreja. Hoje não. A gente passa por sei lá quantas igrejas ao longo da nossa fé cristã. Então você tem essas migrações. Aí vem uma pessoa com uma formação ou uma deformação, né, sei lá, teológica, e vem para cá. Aí vem outro do outro canto, aí vem outro do outro canto. Aí a gente não tem essa construção de uma identidade. E repito, identidade não é imposição de uma visão. A identidade é você construir esse coletivo à luz da Bíblia, entendendo que você tem, lógico, doutrinas fundamentais, elas não podem ser diversas. A gente tem o fundamental, o essencial e o não essencial, né? Então acho que foi Martinho Lutero que disse, pelo menos atribui a ele essa frase, né? Aquilo que é fundamental, a gente precisa ter a unidade. O que não é fundamental, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Então o que é fundamental? O que não é fundamental? O que a gente pode estar sendo maleável aqui, porque a Bíblia ela tem muitas não, né? Mas alguns temas que eles são discutíveis. Outros não tem conversa. Não tem. Se somos cristãos, acreditamos nisso, ponto final. Agora, se vai batizar, né, dando uma afogada no cara, uma chuchadinha na água, assim, um chuvisco na cabeça, se os dons espirituais é para hoje ou não, são coisas periféricas, pelas quais Jesus não morreu. E a gente fica, muitas vezes, brigando, patinando nessas coisas, né? E esquecendo de que existem coisas fundamentais que nós deveríamos chegar num consenso, como expressões do reino de Deus nas igrejas locais. Mas saber de uma identidade, quem somos, amados? Quem é Deus? Quem somos em Deus? Né? Identidade, filiação, DNA, propósito. Um livro muito bom, inclusive do Paulo Borges Júnior, não é o Paulo Júnior, Paulo Borges Júnior, tá? Não que eu tenha nada contra o Paulo Júnior, né? Mas só porque ele é o mais midiático, por assim dizer, né? Mas o Paulo Borges Júnior tem um livro excelente que é DNA e Propósito. Recomendo para que vocês leiam e conheçam, tá? Tranquilo? Vamos lá para nossa... Sim, diga. Vamos lá. O senhor acha que isso é teologicamente ok? Porque assim, 5 anos na faculdade, acredito que é uns 10 mais ou menos, né? Mas ao que fala que são 5 anos. Esse meio caminho, né? Desse equilíbrio. Você ter nos dons de deixar a história e caminhar nessa vereda aí e ter esse equilíbrio. Buscar um meio termo, né? Mas também não deixar de acreditar nos dons, essa coisa. Eu tinha um professor, até do Mackenzie, né? Professor reverendo de Berto Moraes, que, assim, ele era pastor há 30 anos de uma presbiteriana e ele era bem crente, assim, sabe? A gente deve estar com ele, se total
um bandeiro sem nome. Ele é esse meio do caminho, assim, sabe? Sim. Então, como diz o livro do Jonas, né? Que inteligência humilhada, bem pensar, enfim, de pessoas que realmente estão numa igreja, independente da denominação, mas que está nesse caminho, assim. Tá. Tem o Walter McAllister, né? Ele escreveu o livro. Que é, o título é exatamente esse, né? O Pentecostal Reformado. Isso, do Walter McAllister, né? O Walter McAllister, inclusive, da Igreja Nova Vida, de onde sai o R.R. Soares e a Universal e a Internacional da Graça, né? Sai deles lá, né? Rio de Janeiro, enfim. Mas a questão vamos pensar na reforma. A gente fala a igreja reformada. Então, presbiteriana, batista, metodista, anglicana, está me fugindo mais um aqui. São aquelas que a gente fala, essas aqui são de linha reformada. A reforma, ela não pode ser pega como uma patente dessas igrejas. Mesmo porque a reforma, né, e as igrejas reformadas, tem essa igreja reformada sempre se reformando. Só que eles ficaram só na reforma, né? Não vieram se reformando. Esse é o problema. E achar que a reforma deu conta de tudo, não deu. Ela resolveu o problema que tinha de toda aquela distorção doutrinária, né, que foi construindo chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Então resolveu a questão mais soteriológica, né, que a salvação era pelas obras, indulgência, aquela coisa toda, a briga do Martinho Lutero com o João Tetzel lá. E aí o que acontece? Aí foi surgindo depois, porque assim, nesse período você teve o metodista, né, que encontrou esse caminho. Para mim, né, John Wesley, eles foram os caras que entenderam essa questão mais completa da vida piedosa, a vida da manifestação carismática, né, dos dons espirituais, junto com a seriedade da doutrina. Então, para mim, pelo que tem na memória agora, até tem outros movimentos, mas esse talvez foi o mais expressivo historicamente, né, os metodistas. Então, os caras que eles foram universitários, né, eram estudantes lá. Tanto é que foi lá que eles foram chamados de metodistas, porque tinha método para tudo, né? Então os caras universitários, trouxeram toda essa vida piedosa. O pentecostalismo, ele nasce, amados, onde? Não é no monte, não é numa vigília, não é numa sala de oração. Nasce numa universidade, numa segregação racial. O William Seymour, do lado de fora da sala de aula, olhando só pela fresta, estudando. Então, a gente pensa que uma coisa está desassociada da outra. Não está, é impossível, na verdade. Então, assim, é possível buscar esse meio termo? Não, deveríamos. Porque não tem essa questão, não, ou eu escolho a palavra ou eu escolho o espírito. Biblicamente isso é impossível, é a gente que vai construindo essas loucuras. Né? Aí a pessoa pergunta assim, André, mas qual é mais importante na vida cristã? Vida de oração, jejum, vida piedosa, devoção, aquela coisa toda, ou vida de estudo bíblico, conhecer as doutrinas da Bíblia? Pergunta para o passarinho que ele responde fácil, amados. O passarinhozinho, qual é a asa mais importante, a esquerda ou a direita? O que ele vai falar? As duas, igualmente. Então a gente vai fazendo essas fragmentações e achando que é uma opção, não é uma opção. Então perceba, tem uma visão correta, não tem? Poxa, estudo bíblico, é mais ênfase das igrejas históricas, né? As igrejas pentecostais, a questão mais da piedade. Os dois estão na visão correta, só não estão na completa. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente pensa que a gente dá conta do evangelho em uma proposta denominacional ou teológica, não dá. Então assim, isso é legal? Não, isso não é legal, isso deveria ser o ideal. A gente buscar, né? Tem um livro muito bom, A Igreja do Poder e a Igreja da Palavra. É isso que a Bíblia propõe, amados. Né? Então, a gente precisa pensar sempre nessas questões. É por isso que a gente precisa se reunir para discutir que identidade nós estamos criando, se isso é identidade bíblica, ou se isso é uma limitação que nós estamos conseguindo por uma série de questões. Aí, nossa, vai longe, seria a gente fala assim, parece né, que está exagerando, mas seria assim muitas, milhares de conversas para a gente entender todo esse processo, todas essas questões, amados. Né? Então, assim, a gente, talvez agora, alguns estão entendendo, nós tínhamos isso como ferramenta da graça, não tínhamos aquilo. E aí que eu falo, a gente tem que agregar, não é substituir. Porque aí você pega uma igreja que tinha todas essas virtudes bíblicas, doutrinária, né, discipulado, ensinar o povo, e aí você vai deixando isso para ir para a outra
outras virtudes que o Evangelho propõe, então você abandonou um fundamento, uma base. Aí você pega muitas vezes essa daqui, né, pentecostal e tal, aí vão entendendo que, olha só, tem isso aqui que a gente não entendeu, a gente não enxergou, aí vai abandonando isso aqui também? Não, amados. Quer dizer, são os extremos. E todo extremo, ou os extremos, eles são desequilíbrio, né? É isso, um extremo aqui desequilibra. Então a gente pode até ir para um extremo no outro, mas sempre ter um centro. E esse centro é essa construção de identidade, onde a gente entende que pode ir até aqui e até aqui, porque o Evangelho é esse leque, né? E o Evangelho é muito mais do que a gente, é por isso que fala assim, não, eu ouço fulano de tal, tá, mas ouço fulano de tal, mas só ele? Ou só pessoas da linha dele? Então você vai ser desequilibrado. De alguma maneira, não, mas o que ele fala é bom, tá, mas é um desequilíbrio. É por isso que a gente precisa entender essa multiforme graça de Deus, né? Então assim, vai estudar no Mackenzie, mas não esquece do Gordon Fee, não esquece lá dos teólogos pentecostais que são excelentes. Estudar os pentecostais, mas ouve lá também os caras né, que são da linha histórica, porque aí a gente vai entendendo melhor o Evangelho, né? Então, não é que, será que dá para fazer? Não é que dá, é o ideal, é isso que a gente precisa fazer, que é o desafio também, né? A gente vai se identificando mais com um, né? Principalmente quem nasceu num contexto, aí descobre o outro, oh meu Deus, isso aqui é Evangelho, né? Aí quem nasceu nesse aqui diz, oh, isso aqui é o Evangelho. Não, tudo é o Evangelho que precisa ser construído num conjunto. Tá bom, amados? Sim. Exato. Aí eu vejo assim, tipo... Não, as denominações, elas são engraçadas, né? Tem uma lá que eu acho que é esquizofrênica, né? Porque a igreja... Tá assim, não é sério, tem essa denominação lá, não sei aqui em São Paulo, mas eu vi lá no Espírito Santo, Igreja Reformada Avivalista. Eu falei, oxe, estranho, né? Igreja Batista do Sapatinho de Fogo. Eu não estou inventando. Igreja Batista do Sapatinho de Fogo. Poxa, esquisito, né? Então assim, você tem uma identidade, não tem problema, que bom que tem uma identidade, mas você vai agregando nisso, né? E às vezes assim, a denominação, a placa fala muito da teologia lá dentro, né? Mas tem tudo quanto é coisa, meu Deus do céu. Mas o problema não é a denominação em si, é o que se crê, é o que se prega, é o que se vive, é o que se, né, conversa ali nessas reuniões. Mas essa questão é agregar, irmãos, é a gente agregar. A apostasia é o abandono de uma característica fundamental da nossa fé. Isso é apostasia, abandono de algumas características, alguns pontos fundamentais. Então, olha só, abraçou uns, mas deixou outros, né? Então é muito perigoso. Exato, John Stott já fala sobre isso, crer também é pensar, né? Então você vê quantas pessoas estão falando isso há muito tempo, né? A gente pega Abraham Kuyper, a gente está falando mais de século, né? Que vão discutindo mais a fé de uma maneira mais contextualizada, mais cultural. Abraham Kuyper, amados, tem que conhecer, tem que ler, tem que se inteirar, não tem jeito, não tem conversa. Quantos não conhecem? Se eu perguntar numa sala de teologia, muitos não conhecem Abraham Kuyper, muitos não conhecem Herman Doyard, muitos não conhecem Francis Schaeffer, né? E os irmãos até na sala de teologia falam, o professor está falando língua estranha, é avivado, se falar uns negócios desses, né? Então assim, mas não tem jeito, a gente precisa mergulhar na Bíblia e mergulhar na oração. São os dois. O oceano, na verdade, é um só, né? E a gente colocou uma terrinha no meio para dividir, mas o oceano é um só. A gente colocou uma ilha, vive na ilha, mergulha só para um lado, mas a gente não enxerga um todo, a gente fica limitado demais. A gente enquadra Jesus, a gente acha que o Evangelho, eu brinco às vezes com os irmãos, né, nesse sentido, amados, o Evangelho não cabe em nenhuma igreja como essa proposta limitada. Ali pode ter um pouco do Evangelho e coisas mais saudáveis do Evangelho, mas não tem tudo do Evangelho. E o Evangelho é tão poderoso que em algumas igrejas ele vai entrar mesmo. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus